da, uma base importantíssima da geografia, né? Então, a gente vai estar comentando, como eu já citei, sobre a geografia agrária. Vai falar sobre a terra, né, sobre o plantio, que na verdade é a essência, né, gente? De tudo que a gente precisa, de tudo que a gente tem, né? Quando a gente pensa na vida, a base para o sustento da vida está no alimento, né? Então, a base para todo tipo de economia está na agricultura, sempre, né? Inclusive, no começo, nas primeiras teorias liberais, dentre os liberais, a gente tinha um grupo chamado de fisiocratas, que eram economistas focados principalmente nessa questão da terra. Teve outros economistas que nem eram fisiocratas de essência, mas que falavam e declaravam a importância disso, né? Davi Ricardo, por exemplo, era um deles. Então, o David Ricardo, né? Era um deles. Então, a terra é fundamental para a nossa vida, né? O Brasil, né, é um exemplo muito claro disso. O Brasil é um país de uma economia bastante voltada para a agricultura, né? E tem a base econômica nisso, nas commodities também, né? E, e o Brasil tem das plantações boa parte do seu sustento, né? E tem um sistema agrário já estabelecido. A gente vai trabalhar aqui alguns sistemas, né? Eu vou usar como referência para vocês a apostila de geografia, tá? É a frente 2, capítulo 6, da segunda apostila de geografia. Inclusive, vocês têm acesso a todas as apostilas? Tem no Drive? Vocês conseguiram verificar ou não? Tem alguém que tem mais dificuldade? A de geografia e de história tem sim no Drive. As outras eu não olhei hoje, mas ontem, por exemplo, não tinha. Não tinha? Tá, Jóia. A gente vai dar uma olhadinha ver se a gente consegue tá inserindo, deixando certinho para vocês, tá? Vocês estão conseguindo ver a apresentação que eu estou colocando aí com o capítulo 6 da apostila, tudo certinho? Sim. Então a gente vai trabalhar um pouquinho em cima disso aí. Eu começo a aula promovendo com vocês uma reflexão. Eu quero ouvir um pouquinho de vocês hoje. Na aula passada a gente falou bastante, né? Conversou muito pouco. Eu falei bastante, a gente conversou muito pouco. Hoje eu gostaria de começar a aula de forma diferente. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre uma reflexão já prevista na primeira página desse capítulo. Tá? Eu vou fazer a leitura e depois a gente faz uma reflexão sobre isso. Se o homem abandonasse todos os ecossistemas cultivados do planeta, este retornaria rapidamente a um estado de natureza, próximo daquele do qual ele se encontrava há 10 mil anos. As plantas cultivadas e os animais domésticos seriam encobertos por uma vegetação e por uma fauna selvagens infinitamente mais poderosas que hoje. Os 9 décimos da população humana pereceriam, pois, nesse jardim do Éden, a simples predação, caça, pesca e colheita certamente não permitiria alimentar mais de meio milhão de homens. Se tal desastre ecológico acontecesse, a indústria, que não está à altura de sintetizar em grande escala a alimentação da humanidade, e que não fará tão cedo isso, né, seria um recurso paupérrimo. Para alimentar 20 milhões de homens, ou para alimentar 5, não há outra via senão cultivar o planeta, multiplicando as plantas e os animais domésticos, dominando a vegetação e a fauna selvagens. Esse texto foi escrito por Marcel Mosaer, né, nesse texto falando sobre a história das agriculturas do mundo, né, da Fundação Unesp. A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês é uma reflexão sobre esse texto. Segundo o autor, a agricultura é o que mantém a maior parte da população viva, né? A gente não teria condições com caça e predação, com aquele sistema mais padronizado, aquele sistema arcaico, natural, que foi comum no homem no seu início, né? De
caça, de colheita, colheita simples, né, das plantas que eram geradas naturalmente, a gente não teria condição de alimentar 500 milhão de pessoas. E o mundo hoje passa de 8 bilhões de pessoas. A gente teria mais de 7 bilhões mortos se a gente fosse utilizar simplesmente os meios naturais de cultivo. Ou seja, se o ser humano não desenvolvesse a agricultura como ela é desenvolvida, se a gente não tivesse um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento no trabalho rural de maneira geral, boa parte da população já estaria morta. A terra não seria suficiente para sustentar todos os homens e mulheres. E eu queria ouvir um pouco isso de vocês, porque é uma coisa muito complicada e para nós parece muito contraditória, né? A gente sempre ouve falar da defesa da natureza, da defesa dos sistemas naturais, dos ecossistemas. Ao mesmo tempo, a gente ouve falar de uma agricultura que é muito predativa, muitas vezes, pela natureza, porque há sim o desmate de plantas referentes a uma fauna, uma flora natural, né? E para que a gente consiga gerar pastagens, para que a gente consiga gerar plantas de cultivo para alimentos, ou seja, você desmata, e daqui a pouco a gente vai ver muitos mapas mostrando isso, desmata muitas regiões naturais para que haja plantações, né, para que haja cultivo e para que haja criação, muitas vezes latifundiária, da agricultura. Como é que vocês enxergam isso, esse dilema? Como é que a gente trabalha essa parte da agricultura, que pelo texto se faz necessária para a sobrevivência humana, mas também da preservação da natureza, da fauna e da flora naturais? Como é que a gente consegue lidar com isso? Se vocês quiserem escrever no chat também, a gente lê, tá? Eu sei que muita gente deve estar com um sono, né? Aquela preguiça de falar. Mas se quiserem falar, vão ser bem-vindos. E se quiserem escrever também, a gente lê, não tem problema algum. Mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham sobre isso? Bom, em relação ao texto, eu concordo completamente. Eu acho que se o agro não planta, a gente não come, né? E em relação à preservação ecológica, né, biológica, eu acho que com o passar dos anos, a gente pode investir em desenvolver novas técnicas que preservem mais o ambiente, sabe? E tá certo, essas técnicas que a gente utiliza hoje, ela desmata bastante, mas adquirindo novas técnicas e buscando sempre o bem-estar do solo, dos animais nativos da região, acho que tem tudo para continuar dando certo. Legal, Igor. Bem legal. Igor, que curso que você vai fazer? Você está prestando vestibular para quê esse ano? Eu vou fazer os vestibulares, né? Eu estou pensando em fazer zootecnia ou medicina veterinária. Legal. Legal, bem interessante. É, eu acho bem legal. Eu perguntei o curso porque você falou de desenvolvimento tecnológico para essa área, né? E a gente realmente vai precisar de muita gente trabalhando e desenvolvendo tecnologia para a área do agronegócio para conseguir sair dessa sinuca de bico, né? Que o texto nos coloca, né? Eu gostei bastante da sua contribuição. Mais alguém? Gostaria de saber a opinião de vocês. Alguém discorda disso? Alguém acha que o texto está incorreto, que o agronegócio é problemático? Ou alguém mais concorda com o texto? Alguém vê uma saída para isso, além daquilo que o Igor já disse? Queria ouvir de vocês. Essa frase, esse texto, ele não incomoda vocês de alguma forma? Essa coisa de que é, eu tenho que. Porque é bom lembrar, o agronegócio, da forma que ele trabalha hoje, ele, ele desmata muito para conseguir girar plantações, né? A gente tem aqui no centro-oeste brasileiro, por exemplo,
Boa parte daquilo que era o Pantanal foi desmatado para que a gente tivesse a geração de campos, para a criação de gado. Então, é uma situação complicada, gera incômodo, né? Como é que vocês se sentem com isso? Ou talvez vocês nunca nem tenham pensado, parado para pensar nisso. Como é que vocês veem isso hoje? Eu estou vendo uma mensagem aqui da Meli, é completamente problemático, né? Acredito que já tenham técnicas e recursos favoráveis para mudar, só que a indústria não permitiria. É interessante essa visão da Meli, né? Então, na visão dela, há sim a possibilidade de mudança, talvez não haja interesse econômico ou financeiro nisso, mas por isso que a indústria talvez não permitisse. E o restante, tem alguma visão? Ninguém discorda do texto? Todo mundo concorda com ele? Se eu pedisse para vocês, se eu utilizasse esse texto, esse recorte de texto, como referência para uma redação no vestibular, como é que vocês discorreriam disso? A Mary falou que não ouviu muito bem o texto. Deixa eu ver, aqui tem uma mensagem no chat também, é da Sabrina. Tipo, é sabido que o agronegócio produz agora e mata no futuro, mas não é como se eu soubesse da existência de uma outra solução. Então, sei lá, não opino. É complicado, né? Bom, gente, só recapitulando o texto, para quem não pegou, para quem veio depois, não pegou o texto completamente, né? Esse texto diz que se a gente usasse os recursos naturais de plantio, caça, colheita, se o ser humano parasse de trabalhar no agronegócio e deixasse a terra produzir os seus recursos naturais de maneira normal, né, de maneira sistemática, sem uma criação humana, o mundo voltaria a ser um jardim do Éden. Naturalmente, naturalmente, todo o sistema voltaria a um padrão. Só que isso teria um custo muito alto, porque o alimento que geraria para a humanidade alimentaria mais ou menos 500 milhão de pessoas. E a gente vive aliás, 500 milhão de pessoas. E a gente vive num mundo com 8 bilhões de pessoas, ou seja, mais de 90% da população praticamente pereceria. Então, seria, né, segundo o texto, muito cruel a utilização do. Seria muito cruel deixar de utilizar as técnicas do agronegócio e deixar a natureza seguir o seu fluxo. Isso geraria a morte de muitas pessoas, né? Então, eu estou vendo aqui outra mensagem da Meli dizendo que discorda. Discorda do texto, Meli? Então, você acha que está equivocado aquilo que foi escrito? Sim, eu acho que sim, porque, tipo, desculpa. Tá. É, porque a gente já produz, né? Acho que é 8 vezes mais a quantidade necessária de alimento para alimentar o mundo inteiro. Tipo, já tem essa superprodução. E mesmo com isso, o índice de fome mundial é extremamente alto. Então, mesmo que fosse 800% removido dessa produção, ainda ficaria uma quantidade que possibilitaria a alimentação de toda a população mundial. Então, tipo, eles falam que só daria para alimentar 1 bilhão de pessoas, mas eu acredito que não seria tanto uma questão da quantidade a ser produzida ou oferecida. Eu acho que seria uma questão de distribuição, porque eu acho que o que fosse produzido pela própria terra, muitos iriam pegar uma grande quantidade, né, que não seria necessário para eles,
e outros não iam nem ter acesso a isso. Então, da mesma forma que acontece hoje. Então, eu acho que tipo, a população morreria mais por falta de acesso, da mesma forma de hoje, do que por conta de recursos. Até mesmo porque eu acho que o ser humano, ele, na minha concepção, eu acho que ele não evoluiu muito na questão de produzir alimentos. Ele evoluiu para produzir alimentos como um meio de mercado, tipo, um meio capitalista. Porque produz como se fosse algo, sei lá, como se fosse um objeto, ao meu ver. Produz, tipo, frutas como se fosse um sapato. Não é muito, tipo, utilizado no quesito alimentação, pelo menos ao meu ver, porque se fosse, eles teriam desenvolvido técnicas que promovessem a alimentação mundial e não a alimentação de poucas parcelas da população. Então, eu discordo completamente do texto e em relação a que eu acho que eu falei, né, que já tem técnicas, é porque, tipo, tem, né, a mesma coisa acontece quando a gente discute a reutilização dos materiais, né, o descarte. Tem muitos bioplásticos, muitas coisas que somem, né, do mapa, são feitas e somem do mapa porque eu acho que é, tipo, é meio que um controle do capitalismo, porque se colocar algo que favoreça mais o meio sustentável, logo também eu acho que vai quebrar um pouco essa questão da monetização. Então, é isso. É interessante, eu achei muito interessante a visão de vocês, você tá, principalmente os dois que expressaram opinião pelo áudio, tanto a Meli quanto o Igor, porque na verdade vocês discordam um pouco da visão do outro, mas ao mesmo tempo eu acho que não discordam da essência, eu acho que vocês abordaram temas distintos no mesmo problema. O Igor falou sobre a questão da tecnologia e do desenvolvimento tecnológico para aumento de produtividade e futuramente uma conservação melhor da natureza, né? Uma questão de tecnologia e desenvolvimento. A Amélia falou de uma coisa também muito importante, talvez seja a barreira principal para aquilo que o Igor citou, que é a questão de política e economia, né? São os dois problemas que a gente enfrenta no entrave do agronegócio. A gente vê isso muito no Brasil, a gente tem uma bancada no Brasil conhecida como a bancada do boi, né? E a gente vai falar disso mais para frente. Mas esses dois problemas realmente são abordados nessa visão. Eu acho que esse texto é interessante porque ele traz uma verdade, mas ele também ele não deixa explícito um outro problema, que é esse que a Mel citou. O texto em si, ele não é mentiroso, o texto é verdadeiro. De fato, se a natureza fosse deixada a bel prazer, ela não geraria alimentação para toda a humanidade. De fato, as técnicas de agronegócio, elas ajudam a aumentar a produção e permitem que mais pessoas tenham acesso aos alimentos. Mas aí você tem um segundo problema muito sério no mundo, que a Melly está abordando e eu achei perfeito a maneira também com que ela abordou, que a produtividade é aumentada, mas o acesso das pessoas não ocorre como deveria, né? A gente não deveria ter fome no mundo no atual momento. Não era para acontecer isso. Não era para acontecer a dificuldade do acesso a certos alimentos, enquanto outros enquanto outras pessoas têm muito acesso. Não era para acontecer também os problemas que a gente tem na divisão de terra. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão do agronegócio, e a gente vai ver tipos diferentes de plantio, né? E também tipos diferentes de distribuição de terra, e também de salário e divisão de renda para aqueles que têm essa questão da terra como base. A gente percebe que tem muito problema voltado para isso ainda, né? A gente tem
a questão da necessidade de ampliação tecnológica do agronegócio, um desenvolvimento maior e uma produção maior de alimentos, a gente até pode ter, e a gente pode aumentar a tecnologia para que haja uma produção maior sem tanto dano à natureza. É legal, é interessante, é importante que haja engenheiros, que haja pessoas pensando e desenvolvendo isso. Mas para que isso dê certo, é necessário que haja interesse político e econômico nisso. E, de fato, a gente não percebe isso claramente, né? E a gente vai ver isso na sequência. Vou colocar com vocês aqui, ó, seguindo a linha. Vai, por favor. Posso falar só mais uma coisinha? Claro, por favor. Então, você disse bem que eu e a Amélia não temos opiniões tão congruentes em relação a isso, mas eu concordo que o objetivo final, que é a sustentabilidade, não sai da visão de nenhum de nós dois. Mas, pelo que ela disse, só para eu ver se eu entendi bem, o planeta produz 8 vezes mais do que seria necessário para todo mundo sobreviver. Mas o que eu discordo aí é porque, por exemplo, se a gente produzir só o necessário, seria um desses 8. E aí seria 8 vezes menos empregos na área. Eu achei aí a quebra da economia também. É interessante essa visão e essa abordagem que você tem sobre a questão do emprego. Eu não vou estender muito esse debate, porque aí você vai gerar um debate sobre a formação da economia, e aí eu vou fazer um questionamento que vai ser interessante. Foi um questionamento que fizeram para mim uma vez quando eu consegui um estágio numa empresa de inteligência artificial. Houve uma prova e a mentora do estágio perguntou para mim se o que era necessário, né? Porque se criticava o fato de que com o aumento da inteligência artificial, muitas pessoas perderiam o emprego, né? E se isso geraria quebra da economia. Uma pergunta bem parecida com a sua afirmação. E na época eu respondi uma coisa que ela concordou, e depois ela aprofundaria isso. Ela, inclusive, é mestre em economia pela Unicamp. Ela, que na verdade, o que gera bem para as pessoas seria a geração de riqueza e não a geração de emprego. A gente tem essa cultura no Brasil, essa visão no Brasil, associando o trabalho à vida e ao salário de cada um. Mas, na verdade, se a gente tivesse uma economia estruturada de uma outra forma, e alguns países na Europa já estão trabalhando nesse sentido, a gente poderia ter, por exemplo, uma geração de riqueza. Por exemplo, se eu tivesse um maquinário desenvolvido e que fizesse quase todo o sistema de plantio e colheita. Muitos países o maquinário é bem desenvolvido e praticamente elimina a mão de obra das pessoas, né? Mas ainda há muitas pessoas trabalhando. Mas se eu tivesse um maquinário que fizesse tudo isso de forma automatizada, tanto tanto a questão da tanto a questão do plantio, da colheita e o desenvolvimento agrário, e isso gerasse a quantidade necessária de alimentos, mesmo que nenhuma pessoa tivesse emprego na área, nenhuma pessoa precisaria passar fome. Por quê? Porque o maquinário geraria os alimentos através do plantio e do desenvolvimento tecnológico. Só que o maquinário não consome alimentos. Quem consome é o ser humano. Portanto, com uma distribuição política adequada, é possível produzir riqueza através da tecnologia e distribuir a riqueza para que todos tenham uma vida mais confortável. Dá para fazer isso. É que a gente, culturalmente, não consegue muito enxergar isso. Isso é uma coisa distante um pouco da nossa realidade. A gente é associado à ideia de que eu tenho na vida somente aquilo que eu trabalho para ter. O que está no nosso limite, na nossa visão hoje em dia. Mas se houvesse interesse econômico, interesse político, seguramente daria para a gente ter um desenvolvimento maior de tecnologia, de riqueza e uma distribuição dessa renda, uma distribuição dessa riqueza para que todos estivessem bem.
Porque a gente tem dois problemas na humanidade, e a agricultura eu acho que é um espelho desses problemas. Um é o problema de produção, eu tenho que ter para todos, mas tem um segundo problema, que é o problema de distribuição. Eu tenho que ter para todos, né? Primeiro eu tenho que ter, segundo eu tenho que ter para todos, ou seja, os dois problemas que tanto você quanto a Amélie citaram são problemas reais. No seu caso, eu concordo com você que a produção não pode ser limitada simplesmente à quantidade de pessoas. Eu concordo plenamente. A gente tem que estar sempre buscando o aumento da produção, até porque a gente tem um aumento populacional, né? A tendência da população é aumentar. Então, é necessário que haja novas técnicas, haja um desenvolvimento mais claro e mais efetivo para que você tenha um agronegócio mais desenvolvido. Eu concordo com isso plenamente. Acho que investimento em tecnologia, e daqui a pouquinho a gente vai falar das diferenças entre os sistemas de plantação, né, entre os sistemas agrários que a gente tem no mundo, e em especial no Brasil, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, da diferença deles. É fundamental que a gente tenha tecnologia para produzir mais do que a gente consome. Mas também é fundamental, como a Amélie citou, e eu acho que ela está perfeitamente correta no que ela disse, é fundamental que haja interesse político e econômico na distribuição disso. Hoje a gente tem no Brasil um grande desperdício de alimentos. Por exemplo, né, você tem uma produção de agronegócio eficaz no país, mas você tem um desperdício desses alimentos. E ao longo da nossa história, a gente já teve, inclusive, desperdícios propositais para manipulação econômica. Um deles, muito famoso, vocês não viram isso esse ano em História do Brasil ainda, provavelmente vão ver até o final do ano, teve uma época que o governo brasileiro comprou o café, que era a base da economia do país naquela época. O governo brasileiro comprou o café para queimar o café. Comprou o café para poder queimá-lo. Por quê? Porque havia uma grande quantidade de café no país e o preço do café baixou. E a elite econômica do país vivia de lucros do café. Então, o que acontece? Eles perderam dinheiro. O governo brasileiro comprou aquilo de forma subsidiada para poder botar fogo naquele café, para que mantivesse a elite econômica com alto nível financeiro. Então, a gente também tem as manipulações econômicas nessa parte, manipulações que não seriam necessárias. Eu acho que faz parte, principalmente da elite acadêmica, buscar saídas e alternativas para que a gente tenha no futuro acesso a todas as pessoas a uma boa alimentação, a uma boa condição de vida, sem a necessidade de tanto trabalho, né? Dá para trabalhar e para viver bem, sem associar uma coisa diretamente à outra. Dá para fazer, dá para ter uma condição mais eficaz de raciocínio. O objetivo nosso deveria ser, em essência, produzir riqueza, e uma riqueza que fosse acessível a todas as pessoas, né? Produzindo a maior quantidade de coisas, tendo a menor quantidade de recursos. Eu vi aqui um comentário do Levi. Em Vargas houve manipulação econômica também, Levi? Houve, mas essa questão do café aconteceu antes, inclusive na época da República Velha, da Primeira República lá, oligarca do café. Tá? Então, a gente tem essa questão econômica também citada. E essa é uma problemática, né? A gente tem que tentar ter uma produção eficaz, desenvolvida e bem-sucedida, mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar trabalhar para que os frutos dessa produção cheguem a todos. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, vou pular essa parte aqui do espaço rural, né? Que é basicamente todo o espaço de campo e de produção que a gente tem. E eu vou pular para esse mapa do Brasil que a gente está vendo aqui. A gente vai pegar o Brasil como fundamento, é claro, né? Até porque, como eu já disse,
a agricultura é muito forte no nosso país, o Brasil é um símbolo agrícola, né? Mas a gente vai transformar isso, transportar esse conhecimento para todo o mundo, né? Vai pensar de uma forma global. Nesse mapa do Brasil, a gente tem a questão populacional do país. Então, percebam que a região aqui, Sudeste, o Sul e uma parte do Nordeste, eles têm a maior parte da população do país. A região Centro-Oeste e a região Norte praticamente não tem densidade populacional se comparado ao restante. E boa parte, principalmente da região Centro-Oeste, é utilizada para a produção agrícola. Então, muito daquele território do Mato Grosso do Sul, da região de Goiás, é bastante utilizada para a produção, principalmente de gado de corte, né? Então, a maior parte da população do país acaba sendo alimentada por produções que são geradas em outras áreas do país. O Sudeste também tem uma grande produção, o Sul também tem, mas boa parte da produção do país se dá no Centro-Oeste, principalmente quando a gente fala de gado, tá? E aqui a gente tem o uso da terra no Brasil. Percebam que nesse mapa, né, a gente tem boa parte do país, aqui nessa cor alaranjada, utilizada para pastagens. Percebam que quase todo esse centro do país aqui, ó, como eu disse ali, uma parte do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e também vindo aqui para a região de Minas Gerais e São Paulo, boa parte do mapa do país é dado para pastagens. Essa pastagem ela serve essencialmente de alimento para o gado, e depois o gado acaba servindo de alimento para a população, né? Mas percebam que das nossas lavouras, da nossa produção agrícola, vai para alimento de gado, né? E é curioso, porque muitas pessoas no país, num país que produz tanto gado quanto o nosso, num país em que o agronegócio é tão forte, muitas pessoas pouco acesso têm a carne de boi para poder se alimentar, né? Então, esse é um problema econômico e político que eu acho que convém a gente também buscar uma alternativa e uma solução, né? Acho que esse é um outro problema, que a Igor, produção... bem baixinho. Está me escutando? Então, acho que esse é um outro problema, que a produção brasileira Igor, perdão, só que tá bem baixinho, tá bem para ouvir. Assim. Não, pode deixar, eu escrevo, pode continuar falando que eu escrevo. Agora melhorou um pouquinho. Aqui. Ó, vendo aqui nos comentários, a Beli tá mais focada, citando que o país já está meio morto, né? E é complicado, tá? Ô, Igor, você quer tem... Ah, ele tá escrevendo aqui. Acho que é priorizada a exportação. E de fato é. O Igor tem toda a razão nessa questão. O agronegócio brasileiro prioriza muito a exportação. E isso aí a gente vai entrar num outro problema econômico, porque o agronegócio, ele tem pouca escala produtiva, no sentido de que eu utilizo pouca, pouca mão de obra e tem pouco trabalho envolvido na geração desse produto. Por exemplo, vamos pensar num outro tipo de produto, um produto tecnológico, um celular, um computador, né, um veículo que seja. Eu tenho uma grande quantidade de trabalho aplicado a esse produto. Então, esse produto, ele agrega valor e ele é caro e ele permite que várias pessoas trabalhem nele, ou seja, esse tipo de produto gera muito emprego. Por quê? Porque ele exige que muitas pessoas trabalhem nele para que ele exista. O agronegócio, ele
por gerar geralmente commodities, né? E o Brasil vendê-las de maneira normalmente crua, ou seja, você tem a produção do gado, o gado é abatido e depois a carne exportada. Você tem você tem pouco trabalho envolvido nisso. Você não gera um valor financeiro tão elevado. Você tem uma escala menor para a geração de empregos. Então, o agronegócio, ele acaba gerando muito dinheiro para o exportador, né? Mas o Igor está citando que muitos sentem falta na mão de obra, né? Sentem falta essa questão de sentir a falta na mão de obra por parte do, do exportador. Ô Igor, dá para você abrir o som? Gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre esse comentário que você citou, que diversos produtores sentem falta de pessoas na mão de obra. Não, eu tô falando que justamente dá para me escutar certinho. Da, Eu quis dizer na mão de obra, mas tá bem baixinho. Se você puder. Tá vendo? é porque nas propriedades. É porque eu já vi algumas. Igor, Não tá dando para me escutar. tá bem baixinho. Ah, não sei o que tá acontecendo, não. Rapaz. Então, sobre essa questão sobre a questão dos produtores e de falta na mão de obra, eu até gostaria de ouvir um pouco você citar isso, porque vou ser sincero para você. Para mim, isso parece até um pouco surpreendente num país como o nosso, que tem 12 milhões de desempregados, falta de mão de obra para a produção agrícola, que não exige uma capacitação acadêmica tão elevada, não é para ter, né? O que a gente tem no Brasil, e aí muitos produtores questionam, né? É um pagamento muito baixo, às vezes, de salários para essas pessoas. E aí, obviamente, as pessoas vão procurar uma outra atividade mais rentável para elas, né? Então, por isso que eu gostaria até de ouvi-lo. Eu achei interessante esse comentário. E se o seu microfone voltar, você corre para falar aqui com a gente, porque eu estou gostando muito, viu, gente? Tanto de... Professor, Ana Carolina, por favor. sobre o que o Igor falou, eu acho que ele quis mais voltar para a questão de, como eu posso dizer, aprimoramento tecnológico, porque a nossa área hoje em dia do agronegócio, ela tem muito trabalho, sim, tem muita oportunidade, mas também tem uma carência por pessoas que têm mais preparo tecnológico, mais formação nessa área, porque a área está desenvolvendo ao passar do tempo e as pessoas estão, tipo assim, apesar de que aqui no meu estado, que é o Tocantins, tá saturado de agrônomo, mas aqui na nossa região tem agrônomo formado que não tem trabalho, que não trabalha, que ele vai trabalhar tipo num serviço menos qualificado para ele, um serviço de estudante de agronomia, não de um formado. Eu acho que é mais assim questão de por região, porque no Centro-Oeste é a região que tem mais tecnologia e também tem mais oportunidade. Seria mais ou menos voltado para isso, não sei se o senhor entendeu. Não, entendi. Entendi, Ana Carolina. Essa parte de mão de obra, realmente. E aí a gente vai entrar. Se você quiser falar mais, vi que você levantou a mão, se quiser falar mais, vocês podem sempre Não, abrir o foi sem microfone. querer. Ah, tá joia. Mas o microfone para vocês é aberto, viu, gente? Toda opinião e toda essa parte é bem-vinda. Inclusive, a gente tem 2 aulas para falar do agronegócio. Hoje eu gostaria de promover com vocês exatamente essa reflexão sobre isso. Não só no Brasil, mas no mundo, a gente conversa, dialoga um pouco sobre isso, e na próxima aula a gente termina mostrando a parte mais teórica. Isso que você citou da questão
da formação, principalmente de engenheiros agrônomos, né, e pessoas capacitadas para melhorar a capacidade produtiva do nosso agronegócio, realmente, isso no Brasil há falta, bastante, né, a gente sente falta disso no país, e a gente tem alguns formados aqui nas universidades de São Paulo que acabam indo, principalmente para o Centro-Oeste, para trabalho mesmo. Aqui na Exalc, por exemplo, a gente tem uma escola bastante forte aqui em Piracicaba, né, voltada para isso. Inclusive a Raízen, né, que é uma grande empresa de álcool e de açúcar, tem uma base tecnológica ali no Centro de Tecnologia Canavieira ali, utilizando boa parte da infraestrutura ali da Exalc para desenvolvimento. Então, assim, a gente tem realmente falta de pessoas qualificadas para o desenvolvimento do agronegócio, para a tecnologia. Isso não há dúvida. Isso falta no Brasil mesmo. Tem um pouquinho mais de formação aqui no centro, aqui no Sudeste, até porque o Sudeste detém a maior parte das universidades, né? Não só públicas como privadas também. Então, você tem mais mão de obra sendo formada por aqui que acaba indo para outras áreas do país. Mas na parte de trabalho braçal em si, no Brasil a gente ainda tem uma quantidade elevada de pessoas para trabalhar, visto o desemprego, né? Que é muito elevado. Claro que boa parte das pessoas, é, é claro que boa parte dessas pessoas que estão aqui na desempregadas não estão nas regiões, talvez, que precisassem desse trabalho. E aí há essa disparidade. Talvez o desemprego se concentre mais aqui no Sudeste, visto que a gente tem uma maior parte populacional aqui, e talvez você precisasse de mão de obra em outras áreas do Brasil, que não tem um desemprego tão elevado. Então, isso pode ocorrer, mas para o trabalho braçal, para o desenvolvimento agrícola braçal, a gente ainda tem pessoas. Para a parte tecnológica, é necessário que a gente trabalhe mais, é necessário que o Brasil desenvolva mais essa questão, né? Mas aí há uma questão de interesse econômico e político, né? E de uma maneira geral, a gente ainda não tem esse desenvolvimento e esse interesse. Eu estou até vendo aqui as mensagens de vocês. O Igor está citando aqui, né, que não é na exportação e sim na produção das próprias fazendas, né? Então, Igor, é aquilo que eu estava citando. Eu acredito que a mão de obra qualificada para o desenvolvimento da tecnologia, de fato, a gente tem. Agora, mão de obra para o trabalho nas fazendas, pelo menos aqui na nossa região, o índice de desemprego elevado, tem pessoas disponíveis. É claro que essas pessoas vão desde que seja oferecido para elas um salário condizente com o trabalho, né? Eu venho de uma família de pessoas que plantavam cana. Meu pai trabalhou com isso, meus tios trabalharam com isso, e é um baita trabalho, viu? É um trabalho extremamente puxado. Então, para que outras pessoas tenham interesse nesse trabalho, é necessário, claro, que haja uma remuneração conveniente, né? E o Levi está citando aqui, Brasil já era dependente de tecnologia no exterior, até por questões políticas, né? E agora diminuindo incentivo em pesquisa e verba, o desenvolvimento vai ficar na mesma, é verdade. Parece, eu concordo com o Levi nisso, é o grande ponto fraco da economia brasileira. Se o Brasil desenvolvesse melhor a sua tecnologia na área agrícola e para que vendesse não somente produtos como commodities, produtos, entre aspas, crus para outros países, mas que desenvolvesse o manuseio desses produtos aqui, né, no próprio Brasil, e aí exportasse produtos industrializados, seguramente o Brasil geraria muito mais valor, geraria muito mais riqueza, né? A gente, infelizmente, ainda não faz isso. A gente vende os produtos de maneira bruta para o exterior, na sua maioria. Você não tem um trabalho de refino, muitas vezes, neles, né? O que é falho na tecnologia do Brasil tem que se desenvolver para que a gente produza
algo com uma mão de obra de valor agregado maior para poder exportar. E o Brasil tem condições para isso, tá? Agora falta pessoas, vocês entram nessa área aí como parte fundamental nossa, né? Como engenheiros, é, como pessoas que estão estudando e desenvolvendo a economia do país, vocês têm todas as condições aí de no futuro, é, é, fortalecer fortalecer esse desenvolvimento tecnológico brasileiro. Mas é bom lembrar, também tem que ter um incentivo estatal, né? Eu sei que aí é uma questão também de debate político e econômico. Muitas pessoas acreditam que a economia plenamente liberal, aquela pregada pela Margaret Thatcher, pelo Ronald Reagan, que é a economia, que é o sistema econômico que o Paulo Guedes tenta adotar no Brasil, é o melhor sistema. Mas hoje o mundo caminha para uma visão oposta. Inclusive o presidente americano John Biden, ele vai vir com uma ideia, já veio, né, na verdade, está aplicando um plano econômico nos Estados Unidos de uma ordem keynesiana, que prevê a aplicação na economia de até 6 trilhões de dólares, para que o Estado, como indutor da economia, haja e desenvolva tecnologia lá e gere emprego. Eu, sinceramente, acho que seria a melhor saída, né, para o Brasil. Nos Estados Unidos isso é novo? O pior que não, viu, Levi? Sabia, eu posso citar para você pelo menos 4 vezes nas quais a economia dos Estados Unidos foi fortemente induzida pelo Estado, né? A primeira vez, de forma mais clara, né? Houve outras também, mas a primeira vez de forma mais clara foi logo depois da crise de 29. O Estado agiu impedindo que mais empresas quebrassem, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, exatamente. E ali o Estado, com o Plano Marshall, não agiu só nos Estados Unidos, mas na Europa e no Japão também. É, Depois a gente teve uma terceira vez, que foi com o Barack Obama, após a crise de 2008, o Estado agiu para impedir que montadoras e bancos quebrassem. Ainda teve um banco, Lehman Brothers, que quebrou, mas o Estado agiu para evitar que outros quebrassem. E a gente teve mais recentemente o plano do governo Donald Trump. O Donald Trump ele assinou o plano econômico de maior auxílio humanitário da história dos Estados Unidos. Muita gente não lembra disso, mas foi da assinatura dele que veio, né? O que seria, entre aspas, o auxílio emergencial americano. Foi o Donald Trump que assinou e impediu um colapso ainda pior na economia americana. A economia americana que no governo Trump vinha bem, tá? Vinha bem. Mas ele trabalhou nisso, e agora o Joe Biden vai seguindo isso também. Então, na verdade, mesmo lá, que é conhecido como o berço do liberalismo, berço não, né, mas como o país mais forte no liberalismo, o berço seria a Inglaterra. Mesmo lá, a gente tem um forte desenvolvimento estatal, muitas vezes. Em alguns momentos isso se fez necessário. E para a agricultura, no caso dos Estados Unidos, isso ocorre também. É bom lembrar que os Estados Unidos também são um país de desenvolvimento agrícola muito sólido, tá? Assim como o Brasil, os Estados Unidos têm um forte desenvolvimento agrícola. Na sua história, os Estados Unidos têm uma disputa, inclusive ideológica, na área agrícola muito interessante, que é a disputa que gerou a Guerra Civil, a Guerra da Secessão, né, entre o Norte e o Sul. A gente tinha um Sul dos Estados Unidos mais escravocrata, de uma produção agrícola mais latifundiária, e a gente tinha o Norte dos Estados Unidos com uma produção mais industrial na época, ainda muito rudimentar, mas já industrial, e uma produção mais voltada para pequenas propriedades, para as propriedades mais pessoais, né, familiares, não latifundiárias. E a Guerra Civil Americana, que foi palco, né, para a questão
da escravidão e de outros fatores que estavam sendo colocados em pauta na época, a Guerra Civil Americana teve muito dessa disputa agrícola, muito disso, na agropecuária, ou entre a visão das pequenas propriedades mais familiares e a visão das grandes propriedades mais latifundiárias que eram sustentadas com mão de obra escrava na época, né? Então, essa visão do agronegócio, essa divisão de pensamento, né, estava presente também na Guerra Civil Americana e serviu como base também para o desenvolvimento econômico norte-americano. É bom lembrar que o Norte vence a guerra, né, e os estados do Norte acabam por se desenvolver ainda mais. Até hoje, nos Estados Unidos, os estados do Norte são mais desenvolvidos economicamente que os estados do Sul, né? E a escravidão de forma oficial é abolida por Abraham Lincoln, né? Na época, ainda que os Estados Unidos sofram com problemas raciais até hoje, mas naquela época, de forma oficial, a escravidão é abolida e o sistema mais familiar de agricultura ganha força em relação ao sistema latifundiário. Isso serviu de muita base para o crescimento econômico americano, né? A gente tem isso no Brasil também, em uma pequena escala. A gente tem produções latifundiárias na agricultura voltadas para o Centro-Oeste, para o Nordeste, desde o plantation que a gente teve na chegada dos portugueses ao Brasil, né? Com as capitanias hereditárias, depois a plantação da cana-de-açúcar, você tinha grandes propriedades nas capitanias, geralmente comandadas por um dono, e ele tinha mão de obra, na sua maioria, escrava à disposição, gerando grandes plantações. Até hoje, grandes latifúndios permanecem no Nordeste, na mão de famílias donas dessas terras, que isso vem desde a época das capitanias hereditárias. Você tem esse sistema latifundiário lá. Em contrapartida, no sul do Brasil, você tem uma agricultura familiar mais desenvolvida, em que a terra ela é cedida e permitida a pequenas famílias. Cada grupo pequeno tem seu espaço. A gente vai trabalhar isso melhor na próxima aula e ver quais são as diferenças, né, entre essa agricultura mais familiar, mais social, eu diria, mais igualitária, e a agricultura mais latifundiária, de produções maiores. A gente tem um dilema nisso também. Qual o dilema? Normalmente as produções latifundiárias geram, sim, maior quantidade de rendimento, ou seja, elas geram mais alimento, geram uma produção de gado maior. Geralmente isso ocorre, mas aí você tem um outro problema, né, que a riqueza gerada por essa produção latifundiária normalmente se concentra na mão de poucos donos, enquanto a agricultura familiar gera um pouco menos, mas essa riqueza é melhor distribuída. Então é um dilema econômico, é um dilema político que a gente vive no Brasil também, né? Hoje a gente novamente tem muito dos grandes produtores do agronegócio ganhando força, os sistemas latifundiários têm ganhado bastante força no Brasil. A reforma agrária, que foi muito falada no passado, primeiro na época do governo Fernando Henrique, eu acho que vocês não eram nem nascidos, eu já era quase adolescente na época, mas vocês ainda estavam para nascer. Na época do governo Fernando Henrique, a gente tinha muitas revoltas do MST para a reforma agrária no Brasil. E essa reforma agrária, ela era esperada no governo petista. No governo do PT não foi realizada a reforma agrária da maneira que os eleitores do PT esperavam na época, né? Houve uma diminuição, mas nada também tão significativo que nem se esperava de um governo petista. Então a reforma agrária não ocorreu da maneira que se esperava, e os latifúndios continuaram, e no governo atual, né, a visão econômica mais liberal, ela dá um outro tom, né? Então, qual que é a ideia? A ideia basicamente é que os grandes donos de propriedade tenham suas propriedades asseguradas pelo Estado, né? Por isso a gente tem uma bancada política que apoia isso, que eu citei, que é apelidada de bancada
do boi, né? Alguns chamam de bancada BBB, que se aliam os deputados da bancada do boi, da bancada da bala e da bancada da Bíblia. É uma criatividade imensa, né, para colocar o nome de bancada BBB nos deputados. Então, assim, mas hoje, até o ministro da Agricultura, o ministro Salles, ele tem essa visão de maior preservação dos donos de grandes latifúndios, né? Em contrapartida, tem uma parte da economia que acredita que seria melhor se essas terras fossem divididas e distribuídas. Então, há uma disputa política nisso. Mas eu acho que o Brasil, de uma maneira geral, e o mundo, eles têm a tendência a trabalhar nesses dois nortes aí. O primeiro é a ampliação de produção através de desenvolvimento tecnológico. A gente tem que aumentar a tecnologia, tem que aumentar a produção, tem que aumentar a quantidade de alimentos, ainda que hoje a gente tenha muito alimento disponível, mas a tendência da população é aumentar, então a gente tem que se antever a isso claro, buscar formas tecnológicas de aumento de produção, preservando a natureza da melhor forma possível, e aí você tem a qualificação técnica para isso, você tem engenheiros, você tem pessoas formadas em áreas similares, voltadas para esse desenvolvimento, né? Biólogos também, que vão poder estudar a natureza dos plantios de forma a conservar os biomas, né? Você tem pessoas voltadas para isso, mas além desse aumento, desse desenvolvimento, desse aumento de tecnologia para isso, tem que ser também desenvolvido de forma econômica e política a distribuição dessa riqueza gerada. A gente tem que caminhar sempre para duas direções, a do aumento de riqueza e da distribuição de riqueza, né? Ou seja, não dá num país como o Brasil, um dos berços da produção agrícola do mundo, não dá para você ter fome. Não faz sentido num país como o Brasil, né? Você tem que ter exportação de alimento e enriquecimento daqueles que trabalham com a área agrícola? Eu concordo que sim. São donos da terra, são produtores, eles têm direito à exportação, à riqueza e à prosperidade financeira daquilo que eles geram. No entanto, você precisa prioritariamente combater a fome no país. Você precisa prioritariamente ceder alimento aos que estão aqui, né? Você tem que ter pessoas trabalhando no agronegócio, e você pode ter grandes latifúndios e pessoas trabalhando como funcionários? Pode, desde que eles tenham também assegurados uma remuneração conveniente, né? Hoje no Brasil, ainda, apesar de não existir escravidão, muitos funcionários de grandes latifúndios vivem uma vida miserável, ganhando salários às vezes abaixo do mínimo e na informalidade. Isso ocorre no Brasil ainda de forma muito, muito grande. Isso é um absurdo, né? Aquele que trabalha o dia todo na lavoura tem o direito a um salário decente, né? E a uma condição de vida decente. Então, é necessário ampliar a produção, é necessário gerar riqueza e é necessário distribuir riqueza. As duas coisas têm que andar juntas. Agora, no meio político, como a gente vive, e com interesses econômicos dos mais difusos, é muito complicado trabalhar isso. Principalmente porque os políticos de interesse contrário, eles vendem uma oratória, né? Vendem um discurso que, na verdade, não é válido, mas ele é fácil de ser comprado, né? Então, um discurso que às vezes perpetua a pobreza. Pobreza que, num país como o Brasil, é inaceitável. Como eu disse, e a gente acho que trabalhou um pouquinho nessa aula, a agricultura é base da riqueza. Tudo que é produzido na sequência é de menor valor quando a gente compara com aquilo que é agrícola, porque nada é mais importante para o ser humano do que se alimentar. Então, quando eu produzo um computador, quando eu produzo um veículo, quando eu produzo um avião, quando eu produzo qualquer tipo de bem, eles têm valor, mas nenhum valor maior do que o do próprio alimento. Então, um país como o Brasil, que gera alimento, é um país riquíssimo, que gera o principal
a principal fonte de vida para as pessoas. E é bom lembrar que o Brasil não só gera alimento, como também tem a maior reserva de água potável do mundo, de forma natural. A gente também tem o Canadá, que tem uma reserva até maior do que a nossa de água doce, mas boa parte congelada. Então, o Brasil, que tem uma reserva de água potável gigantesca, que tem petróleo em grande quantidade e que tem território cultivável em grande extensão e gera alimentos de todos os tipos, um país como o nosso não pode de forma nenhuma ter fome, de forma nenhuma ter pobreza. Alguma coisa está bem errada. Quando a gente tem geração, quando a gente tem condições e tem geração de riqueza, essa riqueza não chega a todas as pessoas, alguma coisa tá mal feita. Então, e não está mal feita agora, do governo atual, não. Está mal feita desde 1500. Então, tem coisas aqui que a gente ainda precisa desenvolver. Mas eu acho que a gente caminhou bem. Quando a gente fala de agronegócio, eu gostei muito da visão de todos vocês. Claro que as visões têm diferenças, mas eu gostei muito, eu acho que vocês enriqueceram demais o debate, tanto com a questão da necessidade de desenvolvimento tecnológico, quanto com a questão de distribuição e de melhor condição de vida para todas as pessoas. Eu queria até deixar esse espaço nesses próximos minutos para ouvir mais alguém. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa, discordar daquilo que eu disse também? É um espaço aberto para o nosso debate. E na próxima aula, aí a gente vai trabalhar. Provavelmente a próxima aula é a última que eu vou estar com vocês, eu acredito. E aí a gente vai mostrar os tipos diferentes de agricultura, quais países que têm um tipo, por exemplo, quais países que têm o plantation em maior escala, quais países que têm a agricultura familiar em maior escala. A gente vai trabalhar um pouquinho disso, tá bom? Hoje eu gostaria de trazer essa consciência do agronegócio para vocês e essa reflexão. Como é que um país como o nosso, um dos berços do agronegócio no mundo, junto com a Rússia, junto com os Estados Unidos, um dos países de maior produção agrícola do mundo, como é que a gente tem fome? É uma coisa que não faz o maior sentido, o menor sentido, aliás. Se a gente exporta muito alimento, e exporta mesmo, boa parte da produção agrícola do Brasil é exportada. Gostaria de ouvir vocês para a gente finalizar. Ficou claro a ideia que a gente trouxe na aula? Deu para pensar um pouquinho mais sobre isso? Deu sim. É uma questão bem chatinha, né? De se pensar, mas ficou claro sim. Joia. Não querem acrescentar mais nada, discordar, criticar, me dar um tiro. Sempre há a possibilidade. Mas, quer dizer, online é mais difícil, né? Não? Silêncio fúnebre? Ficou claro sim. De boa? Tá, joia. Eu agradeço que ficou claro. Eu queria saber se vocês estão concordando ou discordando do que foi dito, não exatamente se entenderam o que foi dito. Eu agradeço, ainda bem que deu para entender, mas eu queria saber se vocês discordam ou concordam, mas eu deixo isso para uma próxima aula. Eu peço até desculpa se de alguma maneira eu agi mal com a opinião de alguém, que é bom lembrar que as opiniões são diferentes, a gente vive numa democracia e todos têm direito a visões diferentes do mundo, né? E é muito rico isso vindo de vocês. Todos que contribuíram, que falaram um pouquinho, que escreveram no chat, ajudam demais a gente a produzir esse conhecimento. E eu quero que vocês, ao longo dessa semana, das 2 semanas, né, pensem um pouco mais nisso e pensem muito nessa questão. Né? Como é que um país como o nosso, que produz
e que tem a principal riqueza que o ser humano precisa, que é o alimento. Como é que um país como o nosso tem um alto índice de desemprego? Como é que um país como o nosso, que tem necessidade de mão de obra, como foi citado pelo Igor, como é que esse país tem um desemprego tão elevado? Né? Não faz muito sentido. Gente, muito obrigado. Um ótimo domingo para vocês, tá bom? Desculpa alguma coisa e até daqui 2 semanas.